Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje vamos aprender como criar login no PHP. O processo de criação de login pode ser feito sobre dois modos ou dois paradigmas. Podemos fazer ele usando o PHP estruturado, que é o que nós estamos estudando ao longo desse curso. O PHP estruturado é um paradigma de linguagem muito utilizado principalmente para quem está aprendendo linguagem de programação. E também muito utilizado para a criação de aplicações que não são muito grandes, que não têm a tendência de escalar. Outro paradigma utilizado para a programação é a programação orientada a objeto, é uma das formas mais frequentes de desenvolvimento de aplicações que tem a tendência de escalar ou crescer. Para a gente começar, eu vou criar um arquivo chamado index.php. Vou ocultar por enquanto aqui o gerenciador de arquivos. Vou iniciar um bloco de código PHP, vou abrir e fechá-lo. E abaixo dele vou iniciar um código de uma página HTML5. Aqui vou colocar a linguagem para PTBR, vou colocar aqui o título login. E dentro do corpo da página eu vou criar um formulário simples, que nós já criamos numa aula anterior para poder fazer o processo de login. Eu vou criar apenas dois campos. Dentro de um label, eu vou criar um campo do tipo input. Eu vou criar um input do tipo e-mail. Eu vou apagar o ID aqui porque eu não preciso por enquanto. O name vai ser e-mail. Vou colocar o texto e-mail. Vou copiar essa mesma estrutura e colar aqui embaixo para criar o segundo campo, que vai ser o campo senha. O type dele é password. O nome dele vai ser senha. Abaixo dele vou criar um botão chamado logar com o name bt logar e com o type submit. Vou salvar as alterações. Vou abrir aqui no meu navegador. Observem que se eu clicar em atualizar, a página já vai carregar porque, por padrão, ele carrega o arquivo com o nome index.php. Vou acrescentar mais informações para o formulário ficar ainda mais legível. Fora do formulário, eu vou acrescentar um título H1 com o nome login. Salvar e atualizar. Observe que apareceu aqui. Vou informar o action. Quem vai processar o meu formulário é a própria página index.php. Vou informar o método, que é o método post. Vou salvar as alterações. E vou para a parte de cima para poder trabalhar o bloco de códigos PHP. Para fazer o processo de login, é necessário que a gente crie um banco de dados, tenha uma tabela que armazene os dados do usuário, como e-mail, nome, senha, dentre outras informações. Daí a gente precisa criar uma conexão com o banco de dados e, através do recebimento dos dados do formulário de e-mail e senha, a gente possa fazer uma consulta no banco de dados usando como critério, por exemplo, o e-mail do usuário. E fazendo a verificação se aqueles dados do banco de dados batem com os dados que o usuário vai enviar no nosso formulário de login. Eu vou simplificar esse processo indicando o seguinte: nós precisamos fazer a conexão e posterior consulta no banco de dados. Como nós ainda não trabalhamos com banco de dados, eu vou criar dois campos já passando as informações como se a gente tivesse feito a conexão e tivesse obtido a informação através de consultas no banco de dados. Vou criar uma variável chamada e-mail bd, que vai armazenar o meu e-mail, edsonmaiap@gmail.com. Vou criar uma variável chamada senha bd, que vai armazenar a seguinte senha: 123. Vou salvar as alterações. Para que eu possa fazer o login, eu preciso fazer algumas verificações. Primeiro, eu preciso verificar se o formulário foi enviado. Então, se está setado ou configurado um post lá do bt logar, observem que o nome do botão aqui é bt logar. Se eu tenho um post através do bt logar, aí sim é que eu vou fazer os processos de login. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável que vai receber o e-mail que o usuário está postando. Então vou copiar essa parte aqui, aproveitar e mudar aqui somente para o name correto, que é e-mail.
Então, cria uma variável chamada e-mail que vai receber o que vai ser postado lá pelo elemento que tem o name e-mail. Fazer o mesmo processo para poder armazenar a senha. Senha. E aqui também eu pego senha. Então, vou salvar aqui. Eu vou conseguir receber o que ele vai postar aqui através do e-mail e da senha. E a partir daí eu posso fazer as verificações. O correto é a gente verificar se os dados do formulário são iguais aos do banco de dados. Vou fazer isso através de uma verificação simples. Então, se o e-mail informado pelo usuário for igual ao e-mail que eu obtive lá do meu banco de dados e a senha informada pelo meu usuário for igual à senha que está no meu banco de dados, então, nesse caso aqui, se o e-mail informado pelo usuário for igual ao do banco de dados e a senha for igual à do banco de dados, aí sim eu posso fazer o processo de login. O processo de login, ele é feito da seguinte forma. Geralmente a gente encaminha o usuário da página que ele está para uma página restrita. No caso aqui eu vou usar uma função do PHP chamada header. Ela é utilizada, dentre outras coisas, para fazer o encaminhamento de páginas. Dentro aqui eu passo a informação location, que é a localização, e para onde é que eu vou enviar. Nós vamos criar uma página que é de painel de controle, que é para onde o usuário vai acessar caso ele esteja logado corretamente. Ela vai se chamar dashboard.php. Então, caso isso aqui seja correto, o usuário vai ser enviado para a página dashboard. Se não, significa falha no login. Quer dizer que por algum motivo o usuário fez algo que não foi correto, ele informou o e-mail ou a senha incorretos. Então a gente pode emitir um eco aqui dentro de um parágrafo simples mesmo, com a mensagem e-mail e ou senha incorretos. Então até esse ponto aqui, deixa eu fazer só um comentário aqui, ó, fim if verificação, e aqui fim if e set. Porque quando nós temos muitos blocos de códigos, é importante fazer comentários para que você não se perca onde começa e onde termina cada coisa. Então até esse ponto aqui a gente já consegue pegar os dados enviados do formulário, fazer a verificação. Se os dados estiverem corretos, a gente vai para a página restrita, que é a página que só pode ter acesso quem tem o e-mail e a senha corretos. Se não, a gente exibe uma mensagem de erro. Eu preciso aqui fazer uma pequena correção. Se o e-mail for igual ao e-mail do banco de dados e a senha for igual à senha que está no banco de dados, que é BD, aí sim é que eu vou fazer o processo de login lá para o dashboard. Vou salvar as alterações, vou atualizar o meu navegador, vou informar o e-mail correto e vou colocar a senha correta. 1, 2, 3, logar. Observem que eu fui redirecionado para a página dashboard. Então significa que o processo de login está seguindo seu fluxo normal. Porém, eu não tenho ainda a página dashboard. Eu vou voltar aqui no meu navegador, vou abrir o meu explorador, vou criar essa página dashboard. Vou criar um novo arquivo chamado dashboard.php. Nele eu posso ter aqui um bloco de códigos PHP no início e abaixo eu posso abrir o código de uma página HTML simples. Mudar o idioma, PTBR, mudar aqui para painel de controle. E no corpo da página eu posso colocar algumas informações. Por exemplo, eu posso colocar um título H1 dizendo que a pessoa está no painel de controle. Outra coisa que eu posso colocar aqui, eu posso abrir um bloco de códigos PHP aqui dentro também. E aqui dentro eu posso escrever algumas informações importantes, tá? Por enquanto eu vou deixar em branco aqui, mas a gente vai escrever depois um bloco de códigos aqui dentro. Abaixo do bloco de códigos, eu vou criar dentro de um parágrafo simples um link que vai ser utilizado para a gente sair do painel de controle, para a gente fazer o processo de desconexão. A gente já tem um arquivo que faz a desconexão, que é o logout.php, tá? Então eu já tenho aqui a página de dashboard e já tenho aqui alguns conteúdos para eu poder saber se de fato eu estou nessa página ou não. Vou salvar aqui as alterações,
Já tenho meu e-mail informado, vou só colocar aqui a senha, vou clicar em logar. Observem que eu consegui acessar aqui o meu dashboard. E se eu clicar no sair, ele vai fazer o processo de logout que a gente já viu na aula anterior. Porém, ele vai escrever a palavra logout. Isso daqui não é muito correto. O ideal é que a gente abra o nosso arquivo logout e faça uma pequena alteração. Ao invés da gente exibir uma mensagem de logout, a gente utilize a função header para fazer o redirecionamento para a página inicial. Location, index.php. Então vou salvar aqui as alterações e vou atualizar aqui a página. Fomos redirecionados para a página de login. Então vou fazer de novo o login correto. E-mail, senha, logar. Estou no dashboard, painel de controle. Se eu clicar em sair, pronto, eu fiz o processo de logout. Precisamos agora fazer um teste de login informando os dados errados. Eu vou passar meu e-mail, porém não vou passar a senha. Vou clicar no logar. Observem que aparece a mensagem e-mail e ou senha incorretos. Vou informar aqui um outro e-mail. Vou informar a senha correta, porém um outro e-mail. Vou clicar aqui no logar. Observe, e-mail ou senhas incorretos. Então eu só vou conseguir fazer o login se de fato o e-mail e a senha, os dois forem verdadeiros. Eu vou fechar aqui por enquanto o meu arquivo de logout. Nós não precisamos fazer mais nenhum tipo de alteração por enquanto nele. Vou deixar aberto o dashboard e o index. Só vou ocultar aqui o explorador de arquivos usando o Ctrl B. Lá no meu arquivo index eu vou fazer alguns pequenos ajustes. Uma coisa super importante. Quando você está no dashboard, é necessário que o usuário seja identificado. Você cria uma forma de identificação única dele. Então no nosso sistema de login, a forma de identificação única é o e-mail. Então eu preciso dessa informação do e-mail lá na minha página do dashboard. Para isso é fundamental que eu trabalhe com as seções do PHP, que nós já vimos nas aulas anteriores. Aqui dentro do meu bloco do if e set, eu posso utilizar o comando session start para iniciar uma sessão. Após receber o e-mail e a senha, é importante que eu crie uma variável de sessão que armazene o e-mail para mim. E de onde vem o e-mail? Justamente da variável e-mail que eu recebi através do post. Então aqui eu tenho uma variável de sessão chamada e-mail, que vai receber o e-mail que foi postado pelo usuário. O que nós vamos fazer com essa variável? Nós vamos utilizá-la na nossa página lá do dashboard. Então já iniciamos a sessão aqui, criamos a variável, podemos copiar aqui o código de iniciar a sessão. E aqui no nosso dashboard a gente pode dar um start na nossa sessão. E aqui dentro do nosso bloco de códigos PHP, na parte de baixo, a gente pode exibir uma mensagem. Usuário, aí eu coloco a variável de sessão chamada e-mail logado. Lembrem-se que esse erro aqui aparece porque falta a gente envolver entre chaves, porque aqui nós estamos trabalhando com uma string complexa. Vou usar uma quebra de linha simples aqui. Então eu vou escrever a palavra usuário concatenado com o e-mail que foi passado na sessão. Vou fazer o processo de login, e-mail, senha correta, logar. Observem que aparece aqui, painel de controle, aparece o usuário aqui, edsonmaiap@gmail.com logado. E a gente também pode fazer o processo de logout. Clicar em sair. Um ponto é importantíssimo a gente destacar. Se o usuário abrir uma nova aba, ele pode tentar burlar esse processo que nós fizemos e tentar abrir a página dashboard diretamente. Observe que apareceu o erro de que a variável e-mail não está identificada, ela não foi criada. Por quê? Porque a gente fez o processo de logout. Então, como é que a gente faz para evitar que o usuário entre nessa página? A gente pode fazer um processo de verificação super simples na página restrita. Aqui, logo no início, a gente pode fazer um if e pesquisar se não existe uma variável de sessão setada. No caso, a gente vai trabalhar com a variável de sessão que a gente está armazenando, que é a única, que é a de e-mail. Então, nesse caso, se não existir uma variável de sessão chamada e-mail, quando a pessoa tentar acessar a página, ela vai ser imediatamente redirecionada para a seguinte localização, para a página index.php. Então, somente com essa verificação simples aqui, a gente já pode redirecionar o usuário caso ele não esteja logado. Eu vou salvar aqui as alterações, vou atualizar aqui a página, ele já foi redirecionado. Então, vou fazer um teste simples, vou abrir uma nova aba e tentar abrir de novo lá a página. Vou tentar abrir novamente lá a página Dashboard.
Observem que eu fui redirecionado automaticamente. Na aula de hoje nós aprendemos como trabalhar com a criação de um login usando o PHP da forma procedural, com verificações simples e com a utilização da função header para que a gente pudesse fazer o encaminhamento para páginas restritas ou redirecionar o usuário para a página de login caso ele não estivesse logado. Trabalhamos também com recurso de sessões que foi estudado na aula anterior. Esse processo de login que nós trabalhamos é um processo simplificado, só para que você compreenda como funciona o processo de login. Obviamente, a gente não armazena a senha do usuário de forma direta. A gente precisa fazer um processo de criptografia para poder proteger, tanto para cadastrar, como para poder pegar um dado que foi consultado e depois fazer as verificações. Na próxima aula, a gente vai aprender como trabalhar com o processo de criptografia e codificação no PHP. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!